Boa noite. Sejam imensamente bem-vindos a mais um dia de reflexões. Nós vamos fazer várias palestras nos próximos do reequilíbrio. Quando vocês fizeram, ou melhor, quando vocês responderam à solicitação nossa sobre os temas que gostariam que fossem abordados esse mês de maio, nós recebemos coisa de umas 22, 25 respostas, algumas ideias excelentes, por sinal, que vai nos auxiliar para os outros meses, mas houve dois temas em comum. O primeiro foi a ansiedade, o outro foi a mediunidade e o outro a depressão. Esses três temas, principalmente ansiedade e mediunidade. Aí eu pensei, por que não juntar as duas coisas? Então, hoje nós vamos falar sobre o tema exposto aqui na tela. E na semana que vem nós vamos falar das causas espirituais, ou melhor, as causas não. Os fatores de cura de natureza espiritual da ansiedade. Então, a proposta é a cura espiritual da ansiedade. Esse é o tema da palestra da semana que vem. Por isso, para que ela faça sentido, nós vamos explorar vários aspectos, talvez de conhecimento da grande maioria de vocês, sobre a ansiedade em si, sobre o aspecto psicológico, psíquico dela e físico, mas não vamos nos aprofundar, e aí nós vamos passar aí a mediunidade. Nós não vamos nos aprofundar na mediunidade, vamos apenas relacionar as duas. Vocês fiquem à vontade de fazer perguntas. Se eu não souber a resposta, nós pesquisamos juntos e trazemos a semana que vem. Que tal? Eu adoro interagir com vocês. A palestra é significativa. Eu não sei se eu vou chegar ao final dela, mas como eu vou falar semana que vem, estou livre. Então, meu problema já está resolvido de cara. E como vocês sabem, eu gosto de distraí-los um pouquinho. Eu trouxe um vídeo muito engraçadinho para a gente começar a descontrair, mas a melhor forma de descontrair é nós nos cumprimentarmos. Então, que tal nós nos desejarmos votos de paz, falarmos boa noite, a pessoa está atrás, do lado. Muito bem. Muito bem. Então, nós vamos aí, pedindo aí o auxílio. Eu, na hora que eu virar o vídeo, virar o slide, eu vou pedir o auxílio do nosso irmão Ítalo, porque eu coloquei no automático. Então, é possível que eu espero, melhor dizendo, que ele já entre direto. Então, vamos aí apagando as luzes, por gentileza? Todas elas. Porque nós precisamos do vídeo. Apaga a luz, por favor, do pódio para dar. Um dia a gente vai conseguir fazer um concerto e a gente não precisar. Apaga isso, apaga aquilo. Tudo bem, estamos aqui. Vamos lá então, gente? Próximo. Oi, dá licença. Boa tarde. Boa tarde. Você é a?
Clara. Clara Pereira. Eu vim pra vaga de espírito obsessor. Você não tem cara de obsessora. Todo mundo fala isso, mas eu sou sim das brabas. Quem vê cara não vê obsessão. Tem experiência na função? Tenho. Você quer que eu fale? Desculpa, né? Tonta. Então, eu tô obsediando uma pessoa. Que pessoa? Uma pessoa aí, um inimigo de outra vida. Rodrigo. O que esse cara te fez? Uma maldade. Que maldade? Ih, nem te conto. Conta sim. Conta porque eu preciso avaliar teu currículo. Então, ele me roubou. Dá pra ser mais específica? Ele roubou meu tempo. Hã? Então, ele ficava falando o tempo todo e eu tinha muita coisa pra fazer. E ele blá, 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 isso ia me deixando bem irritada e ele não parava de falar. Bem chato isso. E aí? E aí o quê? E aí, o que você fez? Eu obsediei ele. Obsediou como? Como? Eu desencarnei, fui lá e... Blau. Blau. Acabei com a vida dele. Acabou como? Com requinte de crueldade. Fala! Então, eu fiquei falando no ouvido dele um monte de besteira pra deixar ele bem perturbado, até que ele não aguentou mais e... E morreu? Se matou? Não, que horror. Que horror por quê? Porque foi muito pior. É pior? Então conta. Então, eu fiquei falando no ouvido dele, ele foi ficando perturbado, e ele acabou tendo que fazer terapia. Terapia? R$150 a hora, 2 vezes por semana, quase faliu. Escuta aqui, moça. Eu preciso de um profissional, tá? Do obsessor, cascudão, porque a tarefa não é moleza. Eu preciso obsediar o presidente de uma casa espírita. E pra isso tem que ser casca grossa. Eu sou casca grossa. Tem que ser bicho ruim. Eu sou bicho. Cachorro solto. Eu sou cachorrona. Chega, você. Olha só. Você é tão obsessora como uma fadinha de teatro infantil. Vai procurar sua turma, vai, mete o pé daqui. Tem razão, desculpa. É que eu precisava muito me juntar a vocês. Por quê? Vocês vão atacar o presidente daquele centro espírita, Frei Antônio, né? Seu Pereira? Ele é meu pai. Ele ficou muito vaidoso com essa história de presidente, ele não consegue mais ouvir os mentores da casa, nem o Frei Antônio, só os espíritos inferiores que ele tem atraído. Aí eu pensei, se eu me infiltrasse aqui com vocês, de repente eu conseguia me aproximar dele. Deixa pra lá. Próximo. Com licença, irmão. É vocês que estão para ir lá no Pereira? Você pode falar para ele, por favor, que o Frei Antônio quer falar com ele? Então você tem que fazer assim, ó. Vai, faz comigo. Não, com mais intensidade, assim, ó. Franze a testa, franze a testa. Isso, cara de mal, isso, agora faz. Isso, vai, de novo, vai. Não, tá horrível isso. Chega no ouvido dele e fala assim, eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Isso, fala mais, vai, fala. Eu vou te pegar. Isso. Eu vou orar pela tua família toda. Não, assim não. Eu vou desejar muita paz pra você. Muita luz na sua vida. Esquece. Ai, gente do céu. Nada como o sorriso, né? Nos auxilia aí a nos divertir um pouquinho. Agora eu vou pedir para vocês fazerem o troca das luzes. E nós vamos aí as referências no nosso trabalho de hoje. Nós, como dissemos a princípio, traremos aí dados essenciais do livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, no capítulo que fala sobre ansiedade. Mas a essência dessa palestra vem toda dos estudos e das apresentações do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, meu ídolo. E nós também traremos anotações do livro do Dr. Alírio de Cerqueira Filho, A Cura Espiritual da Ansiedade. No entanto, nós vamos abordar especificamente esse livro na semana que vem, ok? Então, estamos prontos?
Maravilha. Então vamos aí com algumas estatísticas, né? Como vocês podem ver aqui dentro dos Estados Unidos, 1 entre 5 pessoas é considerada com problemas de natureza mental. E nós estamos falando aí de 18% de problemas de ansiedade dentro dessa estatística. De todas, isso aí já é uma pesquisa mais antiga, e eu tomei o cuidado de trazer essa informação antes da pandemia, porque os dados depois da pandemia são muito diferentes e extremamente exacerbados, em termos de depressão e de ansiedade, como nós podemos, obviamente, compreender. Essa anotação vem de 2016 e nos diz claramente que a ansiedade conseguiu passar à frente da depressão como sendo o problema de natureza mental de maior gravidade dentro dos Estados Unidos. Na realidade, não é nem nos Estados Unidos, já é um dado de natureza mundial. Então, nós estamos aí para nos sentirmos melhor, né? Se sofremos do transtorno da ansiedade generalizada, não é? Então, dentro de 5 pessoas, 1 sofre de problemas mentais. Você fala, problemas mentais, ansiedade, problema mental, é um dos distúrbios, dos transtornos. Porque se você está em harmonia, você não está ansioso, você não está depressivo, não é? Então, aí os problemas de natureza, os problemas psíquicos são os mais variados e a gente, obviamente, vai focar na ansiedade hoje. Como vocês podem ver aqui, em termos dos Estados Unidos, de todos os problemas de natureza psíquica, 19% é o maior índice. A ansiedade é o número 1 de todos os problemas de natureza mental. Aqui nos Estados Unidos, a prevalência é imensa. E no Brasil não fica diferente, não é? Na realidade, o Brasil consegue bater um recorde mundial. É o país com a maior taxa de ansiedade do mundo. E isso é uma informação da Organização Mundial de Saúde. Impressionante esse dado, né? Que há uns anos atrás, coisa de uns 10, 15 anos atrás, o elemento mental, psíquico, emocional de maior prevalência era a depressão. E hoje nós vivemos no século XXI, onde a ansiedade é a marca registrada. Qual será, então, aí, segundo Joana de Ângeles, a diferença entre rotina e ansiedade? Ela faz aí algumas observações importantes. Não se deixando vitimar pela rotina, o homem tende, às vezes, a assumir um comportamento ansioso que o desgasta, dando origem a processos enfermiços que o consomem. A ansiedade desgasta e nos consome as energias. A ansiedade é certamente uma das características mais habituais da conduta contemporânea. E ela faz uma análise absolutamente espetacular da situação moderna com relação à sociedade, às relações humanas no momento, que geram todo esse quadro de distúrbios do sistema nervoso, distúrbios da harmonia da nossa mente. E ela se refere como sendo a insegurança a marca do século XX e XXI. Especificamente, final do século XX, ela diz que, impulsionado ao competitivismo, ou seja, a competição da sobrevivência, e esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no mundo emocional das pessoas. Então, no mundo atual, a competição nos esmaga de forma inacreditável, é uma constringência, é a lei da sobrevivência, ninguém pensa em ninguém, é eu por mim e eu por mim. Porque não existe nem o Deus
por todos mais, não é? Isso, obviamente, essa competição, essa luta constante gera uma insegurança geral muito grande. E aí ela faz um comentário que, na realidade, pelo menos para mim, que quando eu ouvi pela primeira vez, me aliviou imediatamente. Eu não sei se tem o mesmo efeito para vocês. Porque o que ela acaba de nos dizer aqui é o óbvio, mas nós nos esquecemos. E por nós nos esquecermos que, na realidade, não existe segurança alguma enquanto nós estivermos reencarnados, você já acalma. Você vai ter de aprender a lidar com o fator insegurança. Não existe segurança completa. Os anos vão passar, você vai ter alterações na saúde do seu corpo, os anos vão passar, você vai ter desafios familiares, financeiros provavelmente. Tudo muda. Não existe estabilidade. O que é o normal não é instabilidade, mas é o quê? Não, problemas. Não existe estabilidade no sentido de haver segurança absoluta. Você pode programar o que você quiser da sua vida, não é? O normal é a alteração, a inconstância da vida. E se você não tem consciência disso, se você não se lembra disso constantemente, você começa a derrapar nos acostamentos da tua vida, se desgastando desnecessariamente. O que você vive hoje não será o mesmo que você estará vivendo o ano que vem. Os seus filhos vão mudar, seu casamento vai mudar, sua profissão pode ser que mude. Você não sabe se você vai estar com o mesmo nível de saúde, se você vai melhorar, se você não vai, se você estiver enfermo. Tudo muda. Então, a impermanência é o que é o constante da vida. Se você assume isso, você fala, bom, se é assim, para que eu vou me desgastar? Vai tudo mudar mesmo? Então, lembremos aí uma outra anotação de um outro orientador nosso irmão André Luiz, que nós sejamos como o rio. O rio vai o quê? Vai contornando o quê? Obstáculos. Quando eu vi essa frase de André Luiz pela primeira vez, foi em 2008, imagine a crise que eu estava passando naquela época, a ponto de me lembrar até onde eu estava. Quando eu li essa mensagem, teve um impacto muito grande, que eu comprei um pôster. Comprei um pôster de um rio enorme, tá lá na frente da minha escrivaninha aqui, tem um baita de um pôster de um rio contornando obstáculos, sempre a me lembrar que os obstáculos vão vir. A minha parte é usar a minha inteligência intelectual, emocional, para lidar com os obstáculos, e a sua também. Certo, gente? Então, vira para a pessoa do seu lado. Você vai dizer o quê? O que você vai dizer para a pessoa do seu lado? Eu quero ouvir. Coragem? É coragem? Seja flexível. Aprenda a contornar obstáculos. Escolhe, porque você vai precisar de toda a lista. Muito bem. O abuso da falsa cultura desnaturada que vivemos no século XXI, que pretendeu solucionar problemas humanos de profundidade, resultou na correria alucinada para lugar nenhum. Nós vivemos uma correria alucinada para lugar nenhum. E pela conquista de coisas mortas ainda por cima. Incapazes de minimizar a saudade, de preencher a solidão, de acalmar a ansiedade, de evitar a dor, a doença e a morte.
o que o mundo propõe está bastante errado. Por isso o vazio existencial. Por isso o aumento de suicídios até na juventude, até na primeira adolescência. As pessoas andam parecendo baratas tontas em suas próprias vidas, correndo para lugar nenhum, sem saber para onde, e atrás de coisas que não têm valor. Isso vai gerando ou não ansiedade, gente? Vai gerando ansiedade. Porque você liga uma televisão, você abre uma internet, você vê slogans, você vive e convive com pessoas que pensam assim. E quando as crises vêm, você não tem lastro emocional para lidar com elas. Nem filosófico. Porque se você perde um ente querido, o que vai te bater à porta é o desespero, não só a dor. Aí ela relata de uma forma espetacular, que não é, obviamente, nem temos espaço de tempo para falar disso. Ela relata os problemas de natureza geral que atuam como outras causas da ansiedade. O hedonismo é a adoração por si próprio, né? Pela forma, a neurose que nós temos de estarmos no melhor que nós possamos estar, e se aparecer uma ruga, ai. O niilismo, o negativismo, o relativismo, o consumismo, a coisificação de sentimentos de pessoas, o excesso de erotismo, a saturação, a competitividade, a superficialidade, o sentimento de urgência de tudo. Não, aparece outro e-mail, não, eu tenho de responder agora. Se alguém me liga, você não... Se aparece uma mensagem, você tem de responder. Gente, o telefone tá ali. A pessoa pode esperar. Essa ansiedade, essa coisa, a pessoa não tem paz em lugar nenhum. Ela senta na mesa e o bendito telefone junto dela. É você, seus filhos, seu companheiro, sua companheira. É ou não é a nossa vida? Fico bem feliz essa parte. Bem feliz. Aí eu comecei a dormir com o meu telefone ligado. Ligado, né? E se alguém me ligar? Aí quando eu me dei conta do absurdo, eu desliguei. Eu fiquei tão angustiada que liguei de volta. Aí se eu tiver insônia, pelo menos eu botei o meu Calm app, fico ouvindo lá minhas histórias para dormir, aí adormeço. Porque dependendo do que você vai se ligar para poder relaxar, você acaba ativando ainda a mente. Aí a luz do telefone que eu já coloquei no amarelo já acaba com a sua melatonina e você não dorme mesmo. Então eu tenho feito uma experiência dificílima de desligar meu telefone. Mas eu me sinto tão órfã que eu fico pensando se eu não preciso de terapia. A minha única coisa que me dá um pouco de paz é que eu não estou sozinha nesse drama. Muito bem. Desorientação, inversão de valores e o terrível, impressionante vazio existencial. Muito bem. Doutor Alírio de Cerqueira nos lembra que a ansiedade é uma doença do espírito. E nós vamos explorar isso significativamente na semana que vem. No entanto, a Joana nos alivia. Ela nos lembra que a ansiedade é uma emoção natural. Faz parte da vida. Não existe problema nenhum estar um pouco ansioso. Mas, sobretudo quando se refere a coisas que tenham algum nível, alguma expectativa, que nós esperamos que a expectativa tenha... A expectativa é que o resultado seja positivo. Muito bem, a ansiedade tem manifestações e limites naturais perfeitamente aceitáveis, como, por exemplo, você quando está esperando a notícia, o resultado de um emprego, esperando o fechamento da sua casa, esperando
Enfim, essas coisas da vida, não é? Quando se aguarda uma notícia, quando se aguarda uma pessoa, a presença de uma pessoa em nossa vida, se aguarda uma resposta ou uma conclusão de algum processo que você esteja vivendo, seja ele qual for. Então é perfeitamente compreensível uma atitude de uma equilibrada expectativa. Se você estiver apaixonado, então a expectativa não será equilibrada, será angustiante. Mas você fica ou não fica querendo que a pessoa se comunique com você? Não é? Você fica naquela expectativa. Se faz tanto tempo assim que você ficou apaixonado, você pode lembrar que existia um tempo que você ficou ansioso que alguém ligasse, mesmo no tempo quando o telefone ainda tinha um fio grudado na parede. A realidade é a mesma, seja celular ou seja o famoso telefone preto. Descanta. Quem é mais novo não sabe nem o que é. Ao extrapolar, quando é que a ansiedade se transforma um problema? Quando ela extrapola, não é? E começa a ter consequências bastante sérias. Quando ela extrapola para distúrbios respiratórios, para o colapso periférico, para a sudorese, para a perturbação gástrica, para a insônia. O clima de ansiedade nesses casos e em outros, e muitos outros sintomas, se torna patológico. É quando a ansiedade se torna uma doença. E como doença, nós, em termos de problemas de natureza psíquica e emocional, nós não nos referimos a doenças mentais, nós nos referimos a transtornos, não é? Então, quando é que a ansiedade se torna um transtorno? Porque ela transtorna a nossa vida ou não? Transtorna. Ela é uma ansiedade generalizada, porque você não pode especificar exatamente o que pelo que você está ansioso, mas você, de repente, o teu coração começa a disparar a 1000 por hora, te dá uma tonteira, você começa a suar frio, ou você começa a sentir muito, muito frio, sem suar, não é? Enfim, são tantos os... a insônia é típica, não é? Mas são tantos os sintomas. Se você entrar sintomas no Dr. Google, se você for lá buscar os sintomas da ansiedade, vão aparecer uns 5, 8 sintomas. Mas os sintomas da ansiedade podem chegar até 20 sintomas. É um mais complexo do que o outro. E realmente alteram a sua qualidade de vida. Quando a ansiedade se torna patológica, obviamente ela se somatiza. Você vai você vai sentir expressões e sensações físicas do estado emocional e mental em que você se encontra. E esses são apenas alguns dos sintomas. E a verdade é que sua vida vai se alterar e vai ser seriamente afetada, podendo te levar até a graves danos em termos de qualidade de vida. A ansiedade tem um companheiro, não é? Tem uma companheira, que é a depressão. Então, é interessante. É difícil você não ter os dois. Quando você está numa crise depressiva em si, você está num lado do pêndulo. Quando você está sofrendo do transtorno de ansiedade generalizada, você está nesse lado extremo do pêndulo. No entanto, o pêndulo faz o quê? Vai para lá, vai para cá. Vai para lá, vai para cá. Então, no seu processo de vivência com a depressão e com a ansiedade, muitas vezes, aliás, é extremamente comum, que você conviva ao mesmo tempo com a ansiedade e com a depressão. Então, você está no meio. É um pouco de ansiedade e um pouco de depressão. Normalmente, uma pessoa que teve uma crise de depressão grave, ela acaba tendo uma crise ansiosa.
que pode se tornar constante e talvez até permanente por muitos anos. Eu não gosto da palavra permanente, mas permanente por muitos anos. Ela passa a fazer parte da sua vida por muitos anos. É mais difícil se livrar, superar a ansiedade do que superar a depressão. Porque a depressão, ela te prostra. Não é? Quando você entra no pêndulo máximo da depressão, para quem já sofreu de depressão, sabe que você quer sair da cama, mas você não consegue. E se você acha que não viveu isso, se você acha que isso não é possível, se prepare, porque a primeira curva da estrada você vai aprender essa lição. É praga? Mais ou menos. Porque, veja, de vez em quando eu comento isso, mas eu falo porque eu acho que tem validade. A gente, como trabalhador espírita, a gente fala com muita gente. E quando as pessoas vinham falar comigo e se diziam depressivas, eu sempre recebia a todos com muito amor, com muito carinho, com muita fraternidade real, sentimento real. Nunca inventei esses sentimentos dentro de mim. Nunca mascarei, enfim, eram reais. Sempre recebi todos que me procuraram com muita atenção. No entanto, eu sempre pensava, lá no fundinho, que a pessoa não tinha guts suficiente para lidar com a vida. Com as crises, porque as crises vão vir, não é? Quando as crises vêm, de vez em quando elas nos derrubam no chão. De vez em quando elas só nos fazem cambalear e a gente precisa sentar, parar um pouco, mas se levanta. Mas, de repente, vem aquelas crises que todo mundo sabe quais são, que te coloca no chão. E você vai precisar de um tempo para você se reorganizar. Não é? Conseguir ter forças para levantar. Às vezes, você precisa de uma pessoa para lhe auxiliar a levantar. As crises vêm para todo mundo. Então, no fundo, eu achava que essa pessoa não tem coragem suficiente, não tem energia suficiente, não tem garra suficiente para enfrentar as situações da vida. No fundo, com muito amor, eu pensava isso. Desculpe, com muito amor. Até que eu sofri uma crise depressiva. E eu não conseguia sair da cama. Eu não conseguia sair da cama. E quando eu conseguia, e quando eu ia para o trabalho, eu ficava na frente do computador assim, ó. Eu não conseguia me concentrar. Concentração era assim, tinha ido a 15%, 20%. Meu trabalho se acumulava de um jeito que eu escondia o trabalho do meu chefe. Graças a Deus, meu chefe era uma pessoa com quem eu tenho uma certa intimidade. Então, se eu fosse despedida, eu ainda não ficava não ficava na miséria, porque o chefe era meu marido. Só que trabalhar com o seu consorte só dá certo se você não trabalha no dia a dia. E dava certo por causa disso, porque eu só ouvia no final do dia. Mas ele poderia ver 300 milhões de pacientes se eu não fizesse a minha parte, e mais as outras pessoas que eu tinha de administrar. Podia ver o número de pacientes que ele quisesse, que não ia acontecer nada. E eu escondia o trabalho dele. Porque ele me perguntava as coisas, eu falei, tá pra sair. Eu abria, tinha uma gaveta que eu tinha tirado as pastas só para colocar trabalho acumulado. Nesse nível. E aí, os anos passaram, demorou muito para eu sair dessa depressão. De medicação, com medicação, eu comecei a melhorar depois de 3 anos. Aí você fala, Lívia, o que você fazia? Você continuava a falar em público? Eu falei, não. Eu reduzia basicamente a minha atividade ao mínimo a nível espiritual,
Mas eu comuniquei a todos os trabalhadores do Centro Espírita que eu estava em tratamento e que eu estava precisando de ajuda. Porque eu queria que todos soubessem que não tem ninguém que não precise de ajuda, não importa o nível de responsabilidade que você tenha. Aí eu fui melhorando, e quando uma pessoa senta na minha frente hoje e diz, eu estou sofrendo de depressão, eu olho bem nos olhos dela e digo, eu compreendo. Então, se você acha que você não pode vir a passar por isso, você pode vir a ter uma grande surpresa na sua vida. Porque não bastam os seus conceitos filosóficos para te livrar de uma depressão. Porque a depressão atinge o inconsciente, o porão da sua alma, que você desconhece, você então nunca sabe necessariamente como você vai responder às crises da vida. Mas os seus conceitos filosóficos de base te seguram para você lembrar que uma hora você vai sair daquele túnel. E para aqueles que talvez estejam sofrendo de depressão, ou tenham passado, ou tenham parentes, como nós já tivemos tantas e tantas palestras sobre esse tema em nossa casa espírita ao longo dos seus 23 anos, eu conheci os sintomas e eu reconheci quando eu estava com a depressão. E quando um dia, eu sentada no estacionamento, de não sei aonde, eu pensei, o que eu daria para não estar nesse mundo? Quando esse pensamento me surgiu na mente, eu pensei, é o pensamento suicida. Que em mim jamais ia ser processado como um pensamento suicida. Percebe? Porque não existe a capacidade jamais de eu cometer um ato desse. Pelos meus conceitos, pelo conhecimento espírita que eu tenho. Mas veio aquele pensamento. E na mente de uma pessoa sem lastro filosófico espiritualista, a pessoa cai no vazio existencial. Bem, começa a derrocada a, talvez, o caminho de uma grande tragédia na vida dela. E da vida da família. Porque a segunda vítima do suicídio é a família. Que não se conforma. Como é que eu nunca enxerguei os sintomas? Parênteses. Nunca, jamais menospreze quando a pessoa diz que está com pensamentos suicidas. Ah, porque se realmente quisesse fazer, não comentava. Jamais subestime quando a pessoa lhe diz que teve pensamentos suicidas. A boa notícia é que essas crises têm auxílio especializado, tem auxílio espiritual e você pode sair da crise. Então, veja, eu digo para vocês, ser palestrante espírita é uma experiência impressionante para mim, porque eu já passei por tanta desgraça, já fiz tanta besteira na minha vida, aí vocês ficam sabendo de tudo, aí vocês falam, nossa, não é? Nossa, então deu certo para ela, vai dar para mim também, então continua. Eu sou uma imagem da esperança para vocês, tá vendo? Pois é, mas a ansiedade e a depressão, elas oscilam. Os conceitos psicoemocionais da ansiedade, em uma análise interessante, a Joana nos lembra que a ansiedade é um estado emocional. Todo mundo sabe disso. E é proveniente do quê? De uma sensação que algo desagradável está para acontecer. Algo, você não sabe o que é. É uma sensação ainda por cima. É uma sensação e é um algo. Maravilha, é tudo indeterminado. Isso dá ou não ansiedade? É uma sensação que surge não sei de onde. E você está convivendo com aquela sensação. Disso resulta uma atitude de alerta, que produz um sentimento indefinido de segurança. A pessoa não relaxa. Por isso que ela não dorme. Por isso que ela começa a ter problemas de estômago, de gastrite, de diarreia.
crises de ansiedade, dá vontade de ir no banheiro direto. A pessoa, ai, nossa, ela não sei por que ela tá no banheiro o tempo todo, não sei por que ele tá no banheiro o tempo todo. É um ataquezinho, são mini ataques de pânico. Eles só não chegam no topo deles, mas fica lá, judiando da pessoa. E a pessoa vai para o banheiro, muitas vezes, ou vomita, não é? Enfim, taquicardia, sudorese, aí tem aquele nó na garganta, aquele bolo no estômago. É uma vida bastante comprometida em termos de qualidade. E, obviamente, se é uma sensação de que algo está para acontecer e a gente não sabe o que é, a gente está lidando com um tempo. E a gente vai ver que, na realidade, o pêndulo da depressão e da ansiedade trabalha com o tempo. A depressão você vai para trás, para o passado, e a ansiedade você vai para frente, para o futuro. Você se ocupa com o passado, com coisas que você não tem mais o que fazer, não há como remandar, fazer diferente. E você se ocupa com o futuro, que na realidade você se pré-ocupa na ansiedade em relação ao futuro, e você pós-ocupa sua mente com as coisas do passado. A pré-ocupação com o futuro, de possíveis dificuldades, essa sensação de insegurança permanente te torna uma pessoa negativa e pessimista. Você fala, qual o motivo, qual o porquê de eu aprender tudo isso? Você está apenas descrevendo como eu me sinto. Mas identificar o nosso problema é o primeiro passo para a cura. Porque a cura vem. A cura é possível. Obviamente, nós só podemos lidar com o hoje, com aqui e com agora. Em termos de passado, se você for inteligente o suficiente, você vai avaliar o seu passado para que você possa aprender e não cometa os mesmos erros. Isso já é uma grande coisa. É ou não é, gente? Você já é um grande passo evolutivo. Aí você fala, eu não deveria ter feito isso. Não adianta você dizer isso. Você só fez aquilo porque era quem você era naquele momento, naquela época da sua vida. E se hoje você pensa diferente, é porque você já cresceu. Percebe? Como é positivo? Obviamente vai doer saber quando erramos. Você vai sofrer. Mas se arrepender não é suficiente, como diz Kardec no Livro dos Espíritos, como nos dizem os mentores, e Kardec nos traz essas informações. Arrependimento não basta. É preciso tomar o primeiro passo depois do arrependimento, que é buscar aprender para que você possa reparar. Você fala, mas não tem como reparar isso. Vai aparecer um jeito de você reparar. E se a pessoa já desencarnou, já saiu da sua vida, ou aquela situação desapareceu, vão aparecer outras situações que você vai ter condição de fazer o bem se utilizando daquele aprendizado. O bem para você e para os outros. Tá ficando muito forte? Vocês estão conseguindo? Posso continuar? Eu não estou gostando da cara de vocês. Brincadeira. Nós podemos nos ocupar do futuro para planejar, do passado para aprender, em função das nossas avaliações, porque na realidade você só tem isso, o tempo presente. E o planejamento é importante, mas não no sentido, não através da estrada da ansiedade. É apenas uma mera obrigação sua e minha. Muito bem. Quando a ansiedade se transforma, quando a ansiedade
traz. Isso de uma forma muito superficial da análise da ansiedade em si. Mas quando a ansiedade extrapola os parâmetros do que seria aceitável, ela se transforma num transtorno, ela se transforma numa enfermidade da alma. E aí nós vamos a encarar a ansiedade como sendo um transtorno, e sendo um estado patológico propriamente, com sintomas físicos, emocionais e psíquicos. Então nós vamos ver aqui alguns. Primeiro, uma definição incrível do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Uma coisa tão simples e não podia ser mais... É a definição mais perfeita de ansiedade que eu já ouvi. É um medo do não sei o quê. O que é a ansiedade? É um medo do não sei o quê. É a capacidade, é uma habilidade enfermiça que você e eu temos de viver no futuro. E da pior forma possível, da forma negativa, pessimista, angustiante. Um outro aspecto interessantíssimo da ansiedade são os sentimentos contrapostos que o Dr. Sérgio Felipe exemplifica tão bem. Ele se refere o ódio da querida filha, a raiva da amada mãe, o ódio do idolatrado pai. São sentimentos contrapostos. Para nós que entendemos a realidade da reencarnação, fica fácil compreender isso, né? Você faz lá, e eu também, nossas burradas. Nós cometemos os nossos erros, os nossos grandes equívocos. Criamos inimigos, criamos desafetos, fazemos desavenças. Chegamos no plano espiritual, põe a mão na cabeça, se arrepende e faz votos de melhora. O plano espiritual te auxilia a montar todo um programa de reencarnação. Você mergulha na reencarnação e eu também. Você esquece tudo. No seu consciente, na reencarnação, você tem um papel em branco. Mas a sua memória não está totalmente apagada, porque no inconsciente profundo, que é a memória do espírito, a lembrança está lá. Você vê aquela pessoa, você não reconhece, mas você sente a vibração. Você sente a situação retornando na sua vida. E disso, e outras explicações para as perturbações das depressões pós-parto, né? O encontro com ex-companheiros não afins, inimigos de outras vidas. É um dos exemplos infelizmente reais da reencarnação, que obviamente vai ter, não, mas a depressão pós-parto, ela tem a ver com toda a sua desorganização hormonal também, porque é um reflexo de todas aquelas emoções do seu inconsciente revendo aquela pessoa. Aí a modificação da sua vida, do seu estilo de vida, é claro que isso pode vir a lhe alterar, mas o cerne daquele problema tem a ver com o encontro de desafetos. E o objetivo da reencarnação é transformar desafetos em afetos. É transformar aquela relação num novo elo, um elo de harmonia. E nem sempre é possível você fazer numa vida, mas é um primeiro passo. Aí vem a segunda, e vem a terceira, e de repente, aquela pessoa que você não suportava, que você detestava, você chegou a odiar alguém, hoje você ama. Outro exemplo que o Dr. Sérgio Felipe nos dá é com relação à pessoa que é extremamente honesta e é obrigada a fazer uma corrupção financeira dentro de uma empresa, por exemplo, porque sabe, se não fizer, vai acabar perdendo o emprego. Um outro sentimento comum são as relações de amor e ódio dos casais. Uau! Começa aquele amor, depois estão quase se sufocando
não é? Problemas muito graves de relacionamento. Aí você não consegue se largar daquela pessoa também. Porque não, eu amo ele. Não, mas eu também tenho essa raiva dele. Ou essa raiva dela. E fica, né, anos nessa roller coaster, né, de emoções contrapostas. As crianças sofrem muito com isso. A criança, aqui a gente vê a figura de uma criança que ama os pais, mas está lá cortando o elo da família, porque já não suporta ouvir mais brigas. Então a criança tem essa capacidade, né? Ela se fecha no mundinho dela, quase que numa atitude autista, e se isola da realidade para se proteger. Ela consegue fazer isso facilmente. Então você vê os pais lá gritando estentoricamente, brigando na frente das crianças, e é lá a criança brincando com os brinquedinhos dela. Porque ela consegue se fechar. É uma forma de se proteger. Mas, no fundo, vai criando esses sentimentos de amor e ódio em relação... E ressentimento, quando não é ódio, em relação aos pais. Esse aqui, então, é impressionante. Você vê aqueles casais já deviam ter se separado há 30 anos atrás, mas não conseguiram por motivos os mais variados. Mas tiveram de ficar juntos. Porque eu jurei amor e cuidado da sua mãe que eu não suporto. Eu estou lá ajudando ela, mas no fundo eu não aguento ela. Você fala, papai. É ou não é, gente? A gente vê muito isso em família. Quais são os sintomas do transtorno da ansiedade? Nós comentamos alguns. E vocês se identificam se vocês já tiveram esses ataques de ansiedade, tenho certeza. Há consequências reais. A pessoa com um aumento da pressão arterial pode vir a ter lesões reais físicas. O aumento da pressão, a taquicardia, foi gerada por uma emoção, com uma consequência, um efeito físico real. Coloca isso dia sim, dia não, dia sim e dia também. Você pode ou não vir ter problemas? O que vocês acham? Com certeza. Por isso que o Dr. Sérgio lembra muito bem, quando a pessoa está com sintomas físicos, você precisa tratar dos sintomas. Porque aquela taquicardia pode virar um infarto um dia. Se a carga for enorme, dia após dia, mês após ano, então precisa cuidar do sintoma, para que a pessoa tenha tempo de buscar uma terapia, de buscar uma assistência espiritual e começar a reparar a verdadeira causa, que é o mundo interior da pessoa. Você precisa cuidar dos sintomas físicos enquanto isso, ou aliviá-los pelo menos. Os sintomas psicológicos também são bastante conhecidos, mas alguns não são tão conhecidos, como, por exemplo, a fadiga. Esse cansaço que você não sabe de onde. Essa falta de motivação para fazer as coisas. Essa inquietude. A pessoa está sempre nervosa. Parece que foi ligada na eletricidade. Ela deixa nervosa a pessoa mais calma desse mundo. É uma experiência desagradável conviver com aquela pessoa nesse estado de espírito. As experiências de luta e fuga vocês conhecem bem, não é? É o flight or fight, são todas aquelas famosas e clássicas reações físicas que nós citamos no slide anterior, como efeito físico, mas com sintomas psicológicos também. Os temores difusos, esse medo de não sei o quê, a insônia, e haja remédio. A diminuição da concentração, que eu acabei de comentar com vocês.
ou uma dificuldade de se concentrar. Às vezes a pessoa vai ao médico pensando que está sofrendo com algum problema cerebral mais grave, um tumor ou algo dessa natureza. Mas, na realidade, feitas os exames, a pessoa não tem nada mais grave. É uma consequência física. Os sintomas psíquicos extremamente desconfortáveis, esse pressentimento do nada, esse medo de perder o controle. Uau! Esse é tão grave. A pessoa pode viver numa angústia permanente de perder o controle das coisas. Essa sensação de vazio interior, a pessoa não tem gosto para nada. É aonde mistura com a depressão aqui. A pessoa tem ímpetos de agredir os outros e por isso tem medo de agredir os outros. Entra num processo depressivo como uma reação à própria ansiedade, que pode escalar para o toque, para as fobias e para os ataques de pânico. O que é o toque? É o transtorno obsessivo, compulsivo obsessivo. Então, um exemplo típico, né? A pessoa fica lavando as mãos muitas vezes, não é? Um exemplo. Mas esse é o mais simples, não é? É o mais simples de todos. Muito interessante. Gente, tudo isso tem cura. Ou tudo isso pode ser, no mínimo, gerenciado e muito bem. Quando a pessoa sai do nível da ansiedade normal e ela já entrou no transtorno, ela provavelmente vai precisar de medicação. Porque você não quer que aquela ansiedade generalizada suba no nível de um ataque de pânico ou evolua para uma fobia. Porque aí você vai precisar da medicação até você se reequilibrar, porque há toda uma alteração bioquímica. Quando você se reequilibra, você vai se liberando dos remédios. Piorou, toma os remédios de novo. Gente, a vida é isso. Vai aparecer outras crises, você não sabe como você vai responder. Melhorou, se levanta e vai andando. Piorou, para, se refaz e continua. Quando melhorar, levanta. Essa tem de ser a nossa postura. Você tem de ser flexível com você. Você tem de dar esse espaço. Porque você vai ter altos e baixos. Você vai estar melhor e pior. Não existe uma pessoa nessa sala que não passe por altos e baixos. Agora, quando já se tornou sintomático, você tem de cuidar e tratar com quem sabe o que faz. Esses são os sintomas mais graves, os piores sintomas psíquicos da ansiedade, quando a pessoa entra com a sensação de que ela não se reconhece. É a sensação de despersonalização. A pessoa ela bate aonde que eu estou, ela não reconhece onde que parece que o chão falta. É a sensação da desrealização. E agora nós vamos entrar na hiperestesia, que é onde é a ponte para a questão mediúnica. Não é? Por quê? Porque o que é hiperestesia? A hiperestesia é um excesso de sensibilidade. Você tem uma reação abrupta, aumentada a estímulos que envolvem os seus 5 sentidos. Então, quem já teve uma enxaqueca sabe exatamente o que eu estou dizendo. Quem teve uma enxaqueca ou já viu alguém com enxaqueca, a pessoa se queixa da luz, né? A luz parece que é uma faca no olho. É um excesso de sensibilidade à luz. A pessoa não consegue ouvir qualquer barulho, parece que está explodindo a cabeça. É um excesso de sensibilidade auditiva. Tem pessoas que não podem nem tocar, que a pele dói ou pinica. É o excesso da sensibilidade táctil. Então, na hiperestesia, que é um distúrbio neurológico, às vezes que você vive com ele para o resto da sua vida,
mas pode ser gerenciado, há medicações, ninguém sabe exatamente qual é a causa. Mas você pode tomar remédios que diminuem a sua capacidade a sua sensibilidade aos estímulos que envolvem os seus 5 sentidos. Agora prestem atenção, qual é a relação deles, que eu acabei de descrever, qual é a relação desses sintomas hiperestésicos com a questão espiritual? Então vamos pensar. O que é a mediunidade? É uma sensibilidade aumentada às coisas, à percepção das coisas espirituais. A pessoa tem uma sensibilidade aflorada, que não é nenhum dos 5 sentidos, mas é do 6º sentido. Então, a pessoa com excesso de sensibilidade vai ter essa sensibilidade, essa captação mais aflorada dos sentidos externos com os estímulos psíquicos. E quem acha, imagina, mediunidade e 6º sentido, imagina, a gente só tem 5. Pois se você não sabe, a medicina já fala em mais de 20 sentidos. Nós temos lá coisa aqui, 23 sentidos, além dos famosos 5 sentidos, audição, visão, paladar, tato. Sério? Nós temos coisas de 23. São sentidos microscópicos, muitos deles, mas são. Então, nós classificamos a mediunidade como sendo o 6º sentido, né? Então, a hiperestesia, a sua sensibilidade aguçada, aflorada, ela pode ser um elemento que vai te gerar ansiedade quando você não souber lidar com ela. E nós vamos explicar melhor. Ninguém pensa ou sente sozinho, ok? Ninguém pensa ou sente sozinho. Porque nós estamos em relação uns com os outros. Nós temos relações de natureza invisível, eletromagnética uns com os outros. E isso está provado. Você só consegue fazer um MRI porque você emana eletromagnetismo. Então, quando você faz um MRI e lá vê o seu cérebro, você não está vendo você não está tendo o raio-x da matéria, onde vê os seus ossos. O raio-x vê a matéria física, concreta. O MRI só pode dizer só diz o que te diz, as ressonâncias só dizem o que dizem, porque eles são capazes de ler o eletromagnetismo do seu corpo. Então, isso não é invenção do espiritismo. Nós emanamos energias magnéticas. Você emana, eu também. E a questão das energias tem a ver com a sintonia e com a frequência. E a melhor forma de nós explicarmos isso é com a questão do rádio e até do satélite. O rádio tem AM, FM, você liga lá o seu rádio no carro. Tem AM, FM e talvez você tenha satélite. Quando você sintoniza com determinada frequência, ou melhor, quando você liga numa determinada, você se conecta com uma determinada frequência, você vai captar o AM ou o FM, certo? Talvez o satélite. Quando você captou o FM, não é suficiente, você apenas entrou na frequência. Você precisa o quê? Sintonizar numa determinada estação. Então, quando você está ansioso, ou você é uma pessoa hiperestésica e também você está fragilizado, você está vulnerável. E por isso, você vai entrar em frequência, em sintonia com que mentes? Que mentes? Mentes fortes, positivas, equilibradas? No mesmo
Não, você vai entrar em sintonia, em frequência com as mesmas mentes. Isso vai acontecer o quê? Isso vai haver uma ampliação das energias, das sensações. Agora você leva isso para as mentes invisíveis, que se conectam a nós e nós a elas. No que nós estamos agora falando do sexto sentido, que é a habilidade de perceber e de sintonizar com as frequências espirituais invisíveis aos nossos olhos, que também emitem vibrações eletromagnéticas tanto quanto você e eu, como seres encarnados. Essas energias são invisíveis para você no mundo encarnado e no desencarnado, elas se conectam e podem se potencializar. Se forem positivas, ótimo. Quando você vai a um encontro de amigos, você vai a uma festa, você não sai com aquela coisa gostosa no peito? Ai, nossa, foi muito bom. Houve uma potencialização e uma troca em função da conexão e da assimilação de energias mútuas, o que provoca bem-estar. Agora coloca essa mesma situação oposta. Você está ansioso, você está com medo, portanto você está vulnerável. Você vai entrar em sintonia com espíritos sofredores, com espíritos medrosos, com espíritos necessitados, que vão potencializar a sua ansiedade. Você está pessimista, você vai entrar em sintonia com espíritos. Eu quero essa frase sendo completada. Você está pessimista, ansioso, você vai entrar em sintonia com espíritos pessimistas e ansiosos, que vão potencializar essa sua forma de sentir e de pensar. Você não está mais sozinho. É por isso que nem toda ansiedade começa com uma influência ou uma perturbação espiritual, mas toda pessoa com a síndrome generalizada da ansiedade está sob influência espiritual inferior, pessimista, doentia, enfermiça, negativa. E é por isso que você precisa se tratar espiritualmente. No entanto, não se esqueça que a ansiedade tem um aspecto físico, tem distúrbios físicos. Você vai precisar também do quê? De atendimento médico e acompanhamento e tratamento médico. Mas o lado invisível, que o médico não trata, você também precisa cuidar. Em função dessas sintonias, muita desgraça já ocorreu nesse mundo. Os crimes domésticos, os famosos autocídios, suicídios que nós acabamos de comentar. Eu vou parar aqui. Você vai até Santos. Não, eu vou parar aqui. Eu vou parar aqui. Porque eu preciso que pelo menos vocês entendam isso. Não, a gente retoma semana que vem. Que a questão da sintonia, a questão do seu sexto, a sua habilidade de entrar em conexão com o mundo invisível, que pode ser maior ou menor. Existem pessoas com essa sensibilidade mais ampliada, que são os verdadeiros médiuns, mas a maioria das pessoas tem um certo nível de sensibilidade espiritual. E o mais importante é você lembrar disso, que você não sente e você não pensa sozinho. Portanto, quando você estiver se sentindo fora de controle, fora do controle, você precisa pensar sinal vermelho. Porque sinal que você já está sob a influência espiritual. Toda influência espiritual não é necessariamente uma obsessão, mas se for, você está com um problema muito grave.
e precisa tratar, porque nós estaremos falando de um inimigo de outra vida que vai se aproveitar da situação em que você se encontra para complicar sua vida. No entanto, nós temos muitos amigos no mundo espiritual e são eles que nos auxiliam. Mas nós precisamos ter a humildade de pedir. Nós vamos ver a semana que vem, antes de entrarmos nas curas espirituais, quais são os truques para você diminuir a sua sensibilidade ou aprender a lidar com a hiperestesia. Isso vai ser fundamental para a reorganização do seu equilíbrio e, sobretudo, aqueles médiuns que aonde vai começa a sentir mal. Senta do lado de uma pessoa, parece que sai desgastado, drenado. A gente vai aprender a lidar com essas sensações com alguns truques muito bons. Nós agradecemos a atenção de vocês.